Vamos começar com uma oração, então? Vamos iniciar esse momento com uma oração? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por esse momento. Queremos agora, Senhor, nessa manhã, pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus. Porque a tua palavra, sabemos, ela não volta vazia, Senhor. Que o Senhor esteja realmente transformando as nossas vidas através da tua palavra, Senhor. Pai, nós pedimos agora que não haja nenhum impedimento, que nós podemos estar agora diante da tua presença, Senhor, que o teu Santo Espírito tem total liberdade de agir no nosso meio. Abençoe, Senhor, com toda a sorte de bênçãos espirituais a cada um que está aqui, Senhor, e aqueles que não puderam participar também, encontre-os onde eles estiverem, ó Pai, e que o Senhor fale também com todos eles. Em nome, para a glória de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, Salmo 127, versículos 1 e 2. Eu gostaria de saber quem pode ler o versículo 1 e outra pessoa o versículo 2. Quero que vocês participem um pouco. Vamos lá? Eu leio, Sandra, 1. Ok, 1. Eu leio 2. Beleza. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Isso, queridos, esse salmo, então, vamos percorrer um pouquinho a respeito desse assunto. Tudo o que nós temos que fazer nessa vida, nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Se o Senhor não fizer, em vão faremos as coisas. Nós temos que compreender, queridos, para introduzir isso daqui, que tudo que nós fazemos nessa vida só vai dar resultado se Deus estiver nos abençoando. Se Ele estiver à nossa frente, tá? Tudo será realmente algo que vai ter um propósito, porque tudo nessa vida tem que ter um propósito. E tudo terá um propósito para o bem, um propósito que nós podemos dizer assim, que vai dar certo, um propósito até eterno, nós poderíamos usar essa palavra, se nós colocarmos Deus à nossa frente. Se Ele estiver de acordo com aquilo que nós queremos fazer, queridos. Bom, o Salmo 127, irmãos, vamos lá, falar um pouquinho dele aqui rapidamente, que tem algumas curiosidades muito interessantes, tá? O Salmo 127, ele foi escrito por Salomão. Salomão também escreveu o Salmo 72, viu, irmão? Se vocês olharem na Bíblia. O interessante aqui é que ele proclama, tá? O salmista aqui, Salomão, que somente aquilo que é de Deus é o que verdadeiramente será bem sucedido e vai permanecer. O Salmo 127, ele faz parte daquilo que a gente chama dos cânticos dos degraus, ou dos degraus, para ser, né? Para falar o português mais claramente aqui. É o 8º cântico dos degraus, irmãos. Eu vou explicar o que é isso. Se vocês olharem, não preciso olhar agora, entre os Salmos 120 até o 134, são 15 salmos, do 120 ao 134. São chamados Salmos dos Degraus, ou, para quem está mais familiarizado, são chamados de Cânticos de Romagem, tá? Vou explicar o que é isso. Estes salmos, queridos, eles eram lidos e cantados no contexto de peregrinação do povo de Israel, quando eles iam para Jerusalém nas festas que foram instituídas na lei mosaica, tá? Normalmente, eles tinham que percorrer, eles vinham de vários lugares, várias cidades, eles não iam só de Israel, a gente sabe que o povo de Israel estava espalhado entre o que hoje nós chamamos de Líbano, Síria, Jordânia, Cisjordânia, então o povo de Israel estava espalhado. E esse povo vinha, e a peregrinação muitas vezes era longa e por caminhos árduos, e durante a peregrinação, eles recitavam, eles cantavam, eles entoavam os salmos dos degraus, tá? Que eram esses 15 salmos aí, chamados também de salmos da subida.
Por que esses salmos têm esse nome, né? É muito interessante isso. O Talmud, né, que são, na verdade, escritos, é uma compilação de vários escritos de rabinos, ou seja, de líderes judeus de várias épocas da história de Israel. Isso forma o Talmud, que chega até os nossos dias, né? Ele vai nos dizer o seguinte, que os degraus do templo, para você entrar no templo de Jerusalém, havia 15 degraus. Olha que interessante. E são 15 salmos da subida, ou salmos dos degraus. Então, como é que o judeu entendia isso? Isso tem um propósito, né? Isso tem um entendimento na cabeça deles. O entendimento seria o seguinte: cada salmo que o judeu recitava, cada salmo que ele cantava, simbolizava a subida de um degrau do templo. E cada vez que eles subiam, vocês entendem que para o judeu, o templo de Jerusalém era o lugar onde Deus habitava, o santíssimo lugar, né? Nós temos isso lá desde o tabernáculo da peregrinação de Moisés pelo deserto, até quando Salomão construiu o templo, né? Depois o templo foi destruído, porque a Babilônia, né, o Império da Babilônia invadiu, mais ou menos aí, por volta do ano 600 a.C., destruiu o templo, levou o povo de Israel cativo por 70 anos, e é interessante que depois dos 70 anos de cativeiro, esse povo voltou para Israel, está lá em Esdras e Neemias. O que eles fizeram? Eles reconstruíram esse templo. Então, na verdade, o templo era o lugar do Shekinah, da glória, da bênção, da Beracá, vou falar dessa palavra já, tá? Do Senhor na vida deles. Então, quando eles adentravam o templo, subiam esses 15 degraus, é porque eles estavam chegando o quê? Cada vez mais próximos do Senhor. Era uma maneira deles mostrarem dependência total de Deus. Era uma maneira deles glorificar a Deus. Através desses cânticos, desses salmos, que são 15, justamente o número dos degraus do templo. E falando um pouquinho aqui, queridos, então, sobre a volta deles, né, quando eles saíram dos 70 anos de cativeiro da Babilônia, o percurso que eles fizeram, a primeira leva que saiu de lá, por volta do ano 535 a.C., saiu com Zorobabel, ok? Isso está em Esdras, no livro de Esdras. Eles percorreram uma distância mais ou menos de 1.000 quilômetros até chegar em Jerusalém. Isso durou aproximadamente, eles estavam a pé, durou aproximadamente 6 meses. Então, dentro desses 6 meses, uma das coisas que eles faziam era cantar esses salmos, como que orando a Deus, buscando a dependência dele, buscando glorificar o nome de Deus em tudo, dizendo: Senhor, estamos voltando para a nossa terra, porque o Senhor nos libertou, o Senhor está indo à nossa frente, o Senhor levantou Ciro, rei da Pérsia, para nos libertar. Então, esses salmos eram uma maneira do povo de Israel dizer o quê? Esses 15 salmos para Deus: Senhor, o Senhor é quem vai à nossa frente, o Senhor é quem está conosco, o Senhor é quem faz a obra, não somos nós, é o Senhor. Então, por isso é chamado aí o Salmo 127, esse é o contexto da história, né? Do Salmo de Cântico dos Degraus ou Cântico de Romagem. Deu para entender isso, queridos, esse Salmo? Sim? Alguém tem alguma pergunta sobre esse contexto histórico de como que esses salmos foram construídos, ou nós podemos continuar, então? Sim? Bom, queridos, assim como o povo de Israel estava peregrinando, indo para Canaã, e nas festas que eles tinham de comemoração, eles faziam essa mesma peregrinação, eles estavam inseridos nesse mundo, certo? Passando por várias dificuldades, passando por vários problemas, tribulações e lutas. Da mesma maneira, nós estamos hoje inseridos no mesmo mundo, no mesmo planeta. Então, nós estamos também tendo o nosso dia a dia, várias dificuldades e situações que nós enfrentamos. Jesus, ele diz lá em João 17,15, né, irmãos? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, Jesus, quando faz essa oração sacerdotal diante do Senhor, que ele está orando por nós também, né, diante do Pai, ele está dizendo o seguinte:
Eles vão continuar no mundo. Eu serei o quê? Eu voltarei para a glória. Mas os meus servos, os meus discípulos, que somos nós, vamos continuar nesse mundo. E nesse mundo nós vamos ter que fazer várias coisas e passar por várias coisas. E isso, então, dentro do nosso contexto do Salmo 127, ele nos mostra o seguinte: aqui nós temos que, assim como o povo de Israel tinha também, né, irmãos? Aqui nós temos que trabalhar, aqui nós temos que comer, aqui nós temos que nos vestir, aqui nós temos que ter moradia, família, aqui nós temos horas de lazer, sim ou não? Aqui nós temos o quê? Comunhão com as pessoas, envolvimento com a família, com a igreja, com os amigos, ou seja, faz parte do que o ser humano tem que fazer nessa terra. Então, nós somos pessoas que estamos inseridas nesse mundo, não pertencemos a esse mundo, pertencemos ao reino de Deus, mas estamos ainda inseridos nesse mundo. E tudo isso que eu acabei de falar, e que o Salmo 127 vai dizer também, faz parte do nosso dia a dia. Por que isso, então, queridos? Porque isso, na verdade, o que nós fazemos no nosso dia a dia, cumpre o mandato que Deus nos deu. É um mandato para o ser humano. Por que Deus criou o ser humano? Para glorificar o Senhor, para viver por Ele, sim, mas também para cumprir o mandato, que vocês não precisam abrir, que eu vou ler, mas está lá em Gênesis 1, versículos 27 e 28, para quem está anotando. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. Queridos, Deus nos criou à sua imagem e semelhança, significa que nós somos pessoas que têm capacidade de construir, de fazer, de raciocinar. Nós somos pessoas que têm capacidade de transformar o nosso meio, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o versículo 28 diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre todos os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, o Senhor derramou sobre nós a sua bênção, é a presença dele. Vou falar já, é a Beracá, é a presença dele. Então o Senhor abençoou o ser humano que criou, e lhes deu o quê? Uma ordem: sede fecundos, multiplicai, casam-se, tenham filhos. Multiplicar também não é só isso, é multiplicar aquilo que Deus tem para nós, na vida de outras pessoas, né? Sujeitai a terra, dominai sobre ela. Ou seja, nós temos o quê? A obrigação, o mandato de Deus, de nós o quê? Construirmos, cultivar a terra, comermos, trabalharmos. Isso Deus criou para nós. Nós temos o quê? Nós temos o mandato de Deus para nós cuidarmos da terra, né? Utilizarmos a terra como Ele quer que a gente faça. Nós somos o quê? Mordomos do Senhor. Nós somos dispenseiros de Deus. Nós somos administradores dEle. Então, tudo isso, que são as coisas criadas, Deus colocou nas nossas mãos. Só que Ele vai dizer o seguinte, e aí está no Salmo 127, né? Se Deus não estiver conosco, se a bênção dele não for conosco, tudo que nós fizermos aqui nessa terra vai ser inútil, tá? Vai ser em vão. É isso que o salmista vai dizer. Ele nos mostra, na verdade, Salomão aí, através do Salmo 127, que com o máximo de empenho que nós tivermos na nossa parte, ou seja, quanto mais duro a gente der no nosso trabalho, na nossa casa, na criação de filhos, em tudo que fizermos, as coisas podem até acontecer. Mas sem a presença e a bênção de Deus, isso não é cumprir o mandato do Senhor, que está em Gênesis 1, 27 e 28. Isso é simplesmente obra vazia. Isso é correr atrás do vento. Seria mais ou menos isso, né? É vaidade. A palavra que ele vai utilizar aí, que é vazio, né? Ou seja, que é inútil, essa palavra que está no Salmo, ela significa uma coisa falsa, que não é verdadeira, uma vaidade. É algo que é efêmero, ou seja, é passageiro, se desfaz. Então hoje nós temos o quê, queridos? Nós temos o ser humano, o homem natural, né? Podemos chamar de homem sem Cristo. Ele faz tudo isso. Então, ele trabalha, ele cuida da casa, ele guarda a cidade, ele come, ele constrói, mas não tem um sentido,
para a vida dele. Isso tudo não tem um propósito. No final, isso dá em nada, isso é vazio, isso não preenche a vida desse ser humano, queridos. Isso torna ele cada vez mais vazio, infeliz e querendo cada vez mais buscar e buscar e buscar. Por quê? Porque isso, na verdade, não é um sentido de realização. Isso não é um sentido pleno de satisfação para o homem natural. Porque ele não está fazendo isso debaixo da bênção do Senhor. O versículo 2 do Salmo 127, ele diz uma coisa interessante ali. É inútil comer o pão que penosamente granjeastes. Se vocês olharem, tem uma tradução que diz isso. Irmãos, penosamente aí é a palavra hebraica etsebe. E-T-S-E-B mudo. Etsebe. Tá? Que significa literalmente dor, tristeza, pesar, trabalho penoso, labor. Então, nós poderíamos traduzir essa frase da seguinte maneira: é inútil comer o pão das dores. Tá? Então, pão que penosamente granjeastes. Irmãos, tem alguns textos aqui que eu gostaria, são na verdade 3 textos que eu gostaria que vocês me ajudassem e que vocês abrissem. Alguém pode abrir para mim Gênesis 3, versículos 16 e 17? Quem pode abrir? Gênesis 3, versículos 16 e 17. Outra pessoa, eu gostaria que pudesse abrir em Gênesis 5, 29. Gênesis 5, 29. E outra pessoa vai abrir Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. Então, vamos lá. Gênesis 3, 16 e 17. Quem que abriu esse texto? Posso ler, Sandra? Pode. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio das dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os seus dias, de tua vida. Isso. Só um minutinho antes de ler Gênesis 5. Queridos, a palavra que aparece aqui, ó, ela aparece no versículo 16, dores. Em meio a dores darás à luz filhos. É a palavra etsebe, que está lá no texto do Salmo 127, 2, tá? A outra, ela vai aparecer de novo no versículo 17. Em fadigas obterás o teu sustento. Então, o que a gente entende disso aqui, irmão? Só explicando um pouquinho, tá? A queda, ela trouxe maldição, ok? Ela dificultou a situação toda aqui porque o homem caiu. O homem agora nasce em pecado. A terra geme por causa do ser humano. Então, antes, o que para o homem era prazeroso, porque tinha a bênção de Deus sobre a vida dele para cumprir o mandato, ou seja, para trabalhar, né? Para produzir o seu sustento. O homem fazia isso antes da queda. Só que isso era o quê? Era prazeroso, significativo, porque a bênção de Deus estava com eles. A queda retirou isso de sobre o homem, tanto que ele foi retirado do Éden, ok? Então agora, o homem, ele o quê? Ele obtém o seu sustento através de muito labor, muita luta e muita dor. Ou seja, nós temos que trabalhar duro se nós queremos viver aqui nessa terra, para ter o que comer, para ter o que trabalhar, onde morar, para nós educarmos nossa família, nossos filhos. E a mesma coisa que acontece com as mulheres, essas dores de parto vão muito além do que a gente imagina aí, a dor para nascer um filho, a dor física. Vai além disso, queridos. São dores até para uma mulher, é uma labuta para que uma mãe crie um filho. Hoje, para se criar um filho, é com dificuldade.
tem que se abrir mão de muita coisa, tem que se lutar por muita coisa. Então é isso que a palavra está dizendo. Então a queda tornou o quê? Tudo que nós fazemos aqui nessa terra, o mandato do Senhor, tornou tudo penoso para nós. Mas o Senhor Jesus Cristo, glórias a Ele, por isso, Ele vem resolver esse problema. O Senhor Jesus Cristo vem dar a solução. E é interessante que lá para Adão e Eva, isso também já foi mostrado. Deus já mostrou para eles que viria o Messias para resolver tudo isso, né? E é o que nós estamos vivendo hoje. Aí, queridos, só para vocês verem que essa mesma palavra, ela vai aparecer também em outro texto. Quem está com quem está com Gênesis 5:29, poderia ler, por favor? Gênesis 5:29. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Isso! Gente, vocês sabem que Noé foi aquele que Deus escolheu para construir a arca, para colocar a sua família dentro, para começar de novo a povoar a terra, porque Deus destruiu tudo. E olha que interessante, está falando o quê? O nome Noé dizendo que esse nos consolará das fadigas das nossas mãos. Ou seja, Noé era uma esperança. Noé, queridos, ele na verdade simbolizava, e a arca também, Cristo, tá? A salvação de Cristo, que vai nos dar o quê? Descanso das nossas fadigas. Aí, pessoal, quem está, por favor, eu espero que alguém aí abriu, Provérbios 10, 22. Alguém está com Provérbios 10, 22? Pode ler. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Isso! Queridos, vamos lá. Apesar do pecado ter feito tudo isso, e hoje nós estamos o quê? Nós estamos produzindo o nosso pão com penoso trabalho, mas a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não traz pesar. A mesma palavra que aparece aí, que a Jéssica acabou de ler, não traz desgosto, não traz pesar, é a palavra etsebe. Então, aonde a bênção do Senhor está, nós não temos o quê? Nós não temos esses dissabores penosos, porque isso, na verdade, a palavra etsebe, queridos, é aquela dor de fadiga, aquilo que fala, isso é inútil, isso é cansativo, não adianta fazer, isso é penoso. Então, a bênção do Senhor, ela tira isso do ser humano. Por quê? Porque ela enriquece, nós vamos falar já dela, sobre essa questão aí que nós acabamos de ler. Então, queridos, vamos lá. Vamos um pouquinho, vamos caminhar para frente. Quando Deus vai à nossa frente, esse penoso trabalho, por causa do pecado, por causa da queda do homem, esse sofrimento, ele na verdade é aliviado. O Senhor Jesus, ele pega esse fardo, ele fala, lança esse fardo sobre mim, né? Para que ele possa carregar. A gente vê aqui que Jesus diz o seguinte, eu vim, João 10:10, para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a vida abundante, queridos, significa que nós temos que trabalhar? Sim. Significa que nós temos que todos os dias buscar, conquistar o nosso pão, sustentar a nossa família, cuidar do nosso lar, ter a nossa casa, ter as nossas coisas. Todo ser humano tem que continuar trabalhando, tem que continuar dando duro? Tem. Mas Jesus, no meio disso tudo, veio para dar vida em abundância. O que isso significa, então? Significa que Ele, o Senhor Jesus, e Ele vai dizer isso em João 15:5, Ele é a videira, ok? Ele é o pé da árvore, a videira. E nós somos o quê? Os galhos que estamos inseridos nele, nessa videira. Com isso, Ele vai dizer o seguinte, a seiva que vem dele, ela vai passar para nós. Os nossos, que nós somos os galhos. A seiva do amor de Jesus, da bênção dele, do cuidado dele, ela vem sobre nós todos os dias. E ele vai dizer assim, sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, se nós arrancarmos esse galho da videira,
para de receber a seiva do Senhor Jesus, a vida abundante que ele veio trazer. E aí o que vai acontecer? Tudo vai ficar inútil, penoso, trabalhoso, com dores, com murmúrio, tudo vai ficar assim, tudo vai ficar vazio. Mas enquanto estivermos ligados à videira, recebendo a vida abundante que ele tem para nós, ou seja, isso traz sobre nós aquilo que nós chamamos a bênção do Senhor, que vocês leram aí em Provérbios 10, que diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A palavra bênção que aparece aí é a beracá, e agora eu quero falar um pouquinho disso. Nós precisamos fazer tudo na nossa vida debaixo do beracá, do Senhor. Beracá, queridos, é presença de Deus. Beracá é bênção de Deus. Beracá é quando Deus vai à nossa frente. Isso é beracá. Para o judeu, vamos lá para o contexto deles agora, né? Para o judeu, beracá significa coração rendido a Deus. Tá? Quando foi escrito esse texto. Reconhecimento da benevolência do Senhor em todas as coisas. Então, se hoje nós acordamos e está sol, eu não sei para nós, em Araraquara está sol. Aí em São Paulo pode ser que esteja nublado, que eu conheço a cidade. Então, o que acontece? Isso é bênção de Deus sobre nós, é a benevolência dele. Se nós hoje temos o que comer, é a benevolência dele. Se nós temos trabalho, é a benevolência dele. Se nós temos saúde para trabalhar, é a benevolência dele. Se nós temos nossos filhos para criar, nossa casa para cuidar, é benevolência dele. Se nós temos momentos de lazer, é benevolência de Deus. Então, tudo é porque Deus permite e nos dá. Isso é beracá. É assim que o judeu entende. É o Deus que cuida de todos os seus filhos. Então, o beracá permite que nós façamos todas as coisas nessa terra que temos que fazer, queridos. E nós podemos o quê? Saber que aquilo foi feito com sentido, com propósito. O propósito de glorificar a Deus, porque ele foi à nossa frente. Senhor, nós podemos chegar ao final do dia, né? Louvado seja o teu nome, porque o Senhor esteve comigo. Porque o Senhor me abençoou. Até nos problemas que eu tive durante o dia, o Senhor esteve comigo. Nada fugiu ao teu controle. Isso é beracá. Reconhecer que Deus, ele é o quê? A origem de tudo. Ele é dono de tudo e ele opera tudo em todos. Então, quando a gente pega agora o Salmo 127 e a gente entende ele dessa maneira, a gente entende o seguinte, que através da presença do Senhor, ou seja, quando ele vai à nossa frente, quando a bênção dele está sobre nós somos capazes de ver a realidade de uma outra maneira, queridos. Tá? Então, a maior parte das nossas atividades, ou seja, na verdade, todas as nossas atividades do nosso dia a dia, elas se tornam coisas novas para nós. Elas se tornam um novo de Deus na nossa vida. Isso é bênção do Senhor. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer isso na nossa vida, queridos. Por quê? Porque ele é a fonte de tudo. Porque ele está presente em tudo. Então, nas mínimas coisas que nós estamos fazendo, nós estamos enxergando que é o novo de Deus para a glória dele e para enriquecer a nossa vida. É a bênção que enriquece, é a bênção que abençoa. Romanos 11 diz assim, versículo 36, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, tudo é para Deus, tudo é de Deus e tudo tem que ser por ele. Essa é a diferença de nós fazermos na nossa força e a diferença de nós fazermos no Senhor. Essa é a diferença, queridos, do cristão, do verdadeiro convertido ao Senhor Jesus. Cada passo que nós damos, nós temos que ter a certeza que o Senhor está indo à nossa frente, que o Senhor está conosco. Por isso, né, que às vezes pode ser até um clichê a gente falar essas coisas, mas na verdade é algo que a gente tem que levar a sério. Por isso é importante que quando nós começamos o nosso dia, nós temos que começar na presença do Senhor, entregando tudo a Ele, para que Ele possa nos dar a direção, para que Ele possa fazer através de nós, né? E indo para o final agora, só tem mais alguns textos aqui para a gente ver. Queridos, várias pessoas na Bíblia,
na verdade, a maioria delas viveram na dependência do Senhor. E tem um texto muito interessante aqui, que nós vamos lá abrir, que está em Êxodo capítulo 33, tá? Quem está com a Bíblia, pode abrir lá Êxodo 33. Eu vou explicar o contexto dessa situação toda. Queridos, olha o seguinte, Moisés está parado com o povo no Monte Sinai. Eles faziam 3 meses que tinham saído do Egito, né? E tinham sido libertos, digamos assim. Então, eles estão parados ali no Sinai. E o que acontece é o seguinte, Deus, ele fala, a partir do capítulo 19, Deus fala com Moisés e diz assim, faça o povo se santificar, se purificar, estar na minha presença, porque eu vou mostrar a minha glória. Isso tudo está ao longo dos capítulos. E diz a palavra que o Monte Sinai, ele começa a arder em chamas. Então ali você escuta trovões, ali você vê relâmpagos, ali você vê o estrondo de um terremoto. É a glória do Senhor descendo sobre o Monte Sinai. E o povo começa a ouvir Deus audivelmente. E diz a Bíblia que o povo treme de medo. Né? E passadas essas coisas, Deus fala assim para Moisés, agora você vai subir aqui e vai estar a sós comigo. Porque Deus ali vai dar as leis para Moisés, né? Que rege o povo, as leis do Senhor. E Moisés sobe, queridos, e ele fica 40 dias lá. E passado esse tempo, o povo que já tinha visto a glória do Senhor ali, vê se a gente não se identifica com esse povo. O povo começa a resmungar e murmurar. E o povo começa a resmungar na cabeça de Arão, dizendo que Moisés morreu no topo do Sinai e não vai descer mais. E aí eles começam o quê? Ficar agitados. Eles começam a entrar em pânico. Literalmente o povo entra em pânico e fica agitado. O povo começa a gritar, começa a ter um auê ali no arraial de Israel. Imagina, pensa, ali tem mais ou menos 3 milhões de pessoas. Pensa, todo mundo agitado. Um só já é complicado, imagina tudo isso. E aí diz a Bíblia que eles constroem um bezerro de ouro e Deus fala para Moisés, desce porque o povo corrompeu-se. Desce porque o povo está corrompido. E aí Moisés começa a descer. Quando ele escuta um barulho, Josué está no pé do monte, sozinho ali, esperando Moisés, o servo do Senhor, Josué. Josué fala, estamos escutando um alarido, um barulho, o que será isso? Aí Moisés, calma, isso aí é alarido de festa, de pânico, isso aí é alarido de ansiedade. No hebraico é isso que quer dizer. O que o povo está fazendo? O povo botou o bezerro de ouro lá e começa a adorar com uma festa em volta. Então faz um auê em volta do bezerro e começa a gritar para o bezerro se manifestar para eles. Moisés desce, pega aquele bezerro, vocês conhecem a história, quebra, põe na água, manda o povo beber. E Deus faz com que caiam mortos todos os líderes, os cabeças dessa idolatria. É aí onde eu quero chegar, quando Moisés volta na presença do Senhor, e Moisés está injuriado com aquela situação. E ele vai dizer o seguinte, no capítulo 33 de Êxodo, versículo 13. Na verdade, eu vou ler o 13, o 14 e o 15, tá? O que nos interessa é o 15. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, Moisés está falando, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe, Deus está respondendo, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Gente, Deus está dizendo assim para ele, o meu beracá vai com você, a minha bênção, a minha benevolência vai com você. Aonde você for, Moisés, eu estarei contigo. Só que olha como Moisés, ele está numa situação difícil com aquele povo. Olha o 15. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Irmãos, essa oração aqui, essa fala de Moisés tem que ser a nossa. Senhor, se a tua presença não for comigo neste dia, não me faça ir para lugar nenhum. Se a tua presença não for comigo no meu trabalho, se a tua presença não for comigo na escola, se a tua presença não for comigo aonde quer que eu vá, não me faça sair do lugar. Porque sem a presença do Senhor, queridos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E vamos chegar no final do dia fastigados, com dores, com murmúrias,
com sofrimento. E aí, só mais um texto aqui, que também está em Êxodo 33, eu vou ler o 19. Êxodo 33, 19. Respondeu-lhe então o Senhor, né? Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. O que Deus está respondendo para Moisés? Eu vou contigo, Moisés. Minha bênção vai adiante de ti. Esse povo eu vou conduzir para Canaã. Eu vou conduzir para a terra que eu escolhi. Eu estarei com vocês. Mas eu quero que você entenda, Moisés, é isso que ele está dizendo. Que eu sou o dono de todas as coisas e eu faço segundo minha vontade. Eu terei misericórdia de quem eu quiser. Eu farei o que eu quiser. Então, Deus está dizendo o quê? Que Ele é o Senhor absoluto de tudo. E encerrando agora esse nosso estudo, a gente vai, vamos lá comigo, pessoal. Romanos, último texto, capítulo 9. Romanos 9, nós vamos agora, que na verdade vai repetir o texto de Êxodo 33, né? Romanos 9, 14. Romanos 9, de 14 a 18. Romanos 9, de 14 a 18. Vamos lá? Diz assim, que diremos, pois? É um texto de Paulo, tá? A injustiça da parte de Deus, de modo nenhum, porque Deus ele endureceu o coração de Israel, porque Israel negou o Messias. Até hoje o coração de Israel está endurecido, porque eles não aceitam Jesus, tá? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, olha lá, terei misericórdia, estou no versículo 14, tá? De quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar o quê? A sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo que eu te levantei, ou seja, Deus levantou o Faraó. Deus endureceu o coração do Faraó, irmãos, para mostrar em ti, no Faraó, o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Queridos, não depende de nós, então, e aí é o fecho do Salmo 127, correr atrás das coisas e fazer tudo que a gente tem que fazer. Nossa parte nós temos que fazer. Mas depende de Deus ir à nossa frente para que nós possamos chegar a bom termo em tudo que nós estamos fazendo. Se Deus não for, a gente pode até ir, mas vai ser inútil. Se Deus não estiver conosco, nós não vamos chegar a lugar algum, apenas a um lugar de frustração, tá? De incômodo, de tristeza e de inutilidade. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. Queridos, esse então, nós queríamos, né, que Deus colocou no meu coração, para trazer sobre o Salmo 127, versículos 1 e 2. Só que tem um finalzinho lá do Salmo 127, que na verdade eu não vou trazer hoje para nós, tá? Isso é um assunto para a próxima, porque é um assunto longo, ele vai tratar de outras coisas. Então ele diz assim, lendo de novo o Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, essa parte nós vamos falar hoje. Ele o dá enquanto dorme. O que nós temos que ficar hoje é com o seguinte, queridos. Nós labutamos todos os dias. O Etsebe, tá? As dores das labutas estão sobre todos os seres humanos por causa do pecado, da queda. Mas o Beracá do Senhor está sobre nós também, queridos. E o Senhor, Ele quer nos acrescentar, Ele quer fazer mais. Então o Senhor quer tornar o nosso trabalho do dia a dia, tudo o que nós estamos fazendo, algo para o louvor dEle, prazeroso para Ele. Para quê? Para enriquecer, para nos abençoar e para nos dar aquele sentido de que nós pertencemos ao Senhor, que vai à nossa frente, que abre as portas e que faz aquilo que nós precisamos fazer. Então nós podemos descansar nele, o descanso vai ser o assunto da próxima aula. Amém, queridos?
Alguém tem alguma coisa para falar, para dizer, para perguntar? Porque eu estou encerrando a aula aqui. Podem falar. Não? Silêncio total. Olha, tem um monte de coisa aqui no chat, queridos, que na verdade eu não consegui ler, tá? Mas eu sei que os irmãos aqui estão compartilhando várias coisas. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, amém, amém, meus queridos. Nós vamos encerrar com uma palavra de oração, amém? Vamos orar. Eu vou pedir nesse momento para que o pastor Sidney possa orar. Amém, pastor? Pode ser? Amém. Vamos orar. Sim, ó Deus, nós te agradecemos pela tua fidelidade. Ela cumpre aquilo que o Senhor mesmo diz a seu respeito mesmo. O Senhor é um Deus que não depende de nós. Na verdade, claro, nós é que dependemos plenamente, totalmente do Senhor. Como diz tua palavra, nós nos movemos e existimos. E sabemos que tudo isso, ó Deus, implica na nossa existência. O nosso levantar, o nosso trabalhar, o nosso repousar, e a convivência e o dia a dia, ó Deus, as nossas lidas, como já foi amplamente falado, ó Deus, com o dia a dia que nós temos que vivê-lo intensamente. Te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua graça que nos sustenta, porque tu és certamente o nosso melhor patrão, o nosso melhor parceiro, o nosso melhor sócio, mas acima de tudo tu és Senhor de todos e domina sobre todas as coisas. Por isso, nós sabemos, Deus querido, que nada surpreende o Senhor. Que nós possamos, nessa expectativa de saber que o Senhor conhece tudo, continuar na plena dependência do Senhor, não só em palavras, mas em atitudes da nossa vida, sabendo, ó Pai, que tudo aquilo que nós fazemos e falamos, elas devem refletir, ó Deus, o caráter do Senhor na nossa vida. Amém. Misericórdia de nós, que perdoe os nossos pecados. O Senhor nos ajuda, Deus, a termos um coração cheio de gratidão. Amém. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos mais por aqui, com certeza. Te agradecemos pela vida, Deus, de cada um dos nossos amigos, irmãos que estão sintonizados. Obrigado pela vida da Sandra, que tu possa abençoá-la e guardá-la. E que nesses dias que virão, possamos continuar, ó Pai, sintonizados pelo Senhor. E que o teu Espírito Santo continue trabalhando nas nossas mentes, nos nossos corações, nos dando o alimento que precisamos a todos os dias para a nossa sobrevivência espiritual, ou seja, buscar o Senhor. Nós assim te agradecemos, te louvamos e assim oramos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. 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 Queridos, Deus abençoe, que nós tenhamos uma semana aí em que nós possamos, que não é fácil colocar em prática a palavra do Senhor. Muitas lutas com certeza teremos, mas que nós possamos buscar o Senhor, porque a bênção do Senhor é realmente que enriquece as nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Nós vamos novamente aí com a continuação do estudo no próximo domingo às 10h20. Amém? Amém. Obrigado, Senhor. Abraço, beijos, queridos. Deus abençoe. Um bom domingo. Abençoado. Um bom domingo.